Porque hoje aqui em Maceió a situação ficou complicada porque vai ter vacina, não vai ter, teve vacina, voltou, vai ter, não vai ter, como é que vai ficar? Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai nos atualizar, inclusive, dessa situação para você que está em casa agora. Nós recebemos muitas ligações, zaps e muito mais no nosso telefone 3023 7590, querendo saber sobre toda essa situação. Se está liberado, se tem vacina, se não tem. Maria Maciel, você vai desmistificar tudo isso a partir de agora. Pois é, Wilson, além da falta de vacina, o que atrapalha é a desinformação, né? Ou essas informações desencontradas que acabam aí prejudicando a população. Sobre essa questão das vacinas disponibilizadas para a segunda dose, eu vou conversar agora com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Boa tarde, secretário. Bom, quantas doses foram enviadas, então, para o município, né? Já que a Prefeitura disse que suspendeu a vacinação, né, a segunda dose, por conta da falta dessas vacinas. Boa tarde, Maria, Wilson e todos que estão nos assistindo. Todo esse problema foi gerado pela ausência de remessa de vacinas por parte do Ministério da Saúde durante essa semana. Hoje já são quinta-feira, a gente não recebeu ainda nem a pauta do Ministério da Saúde comunicando. Mas de maneira precavida e preventiva, o governo de Alagoas tinha uma remessa, um estoque estratégico, até porque a remessa da semana passada de Coronavac nós não utilizamos, já preocupados com essa incapacidade, diminuição da produção do Butantan. Então, dito isso, ontem, quando nós fomos comunicados que a Prefeitura de Maceió estava sem as doses para realizar a imunização dos cidadãos hoje, entramos em contato com o secretário Pedro Madeiro e nos colocamos à disposição, dizendo que nós tínhamos uma pequena quantidade que possibilitaria a continuidade da vacinação hoje. E assim foi feito, mas a gente sabe que rede social, hoje em dia as coisas se supervalorizam e houve toda essa discussão. Eu queria só ressaltar para quem está assistindo a gente aqui em casa, é que o nosso objetivo aqui, Maria, já há 14 meses, é enfrentar a pandemia priorizando a ciência e priorizando a técnica. Eu acho que o momento político ele tem o seu momento oportuno. E não é salutar nem positivo para a população maceioense e para a população alagoana que a Prefeitura de Maceió e o governo de Alagoas não se entendam. Então eu acabei de fazer uma reunião com o secretário Pedro Madeiro e eu espero que a partir de agora a gente tenha essa interlocução mais facilitada, mais transparente e que não gere essa insegurança para a população. Porque a Prefeitura diz que existe um montante de 26 mil pessoas para serem vacinadas com a segunda dose e foram enviadas 1.500, né? Mas já sabendo que não ia conseguir vacinar todo mundo mesmo, né? Agora sim, veja a dificuldade da informação e como isso confunde vocês da imprensa e quem está assistindo em casa. Vamos fazer uma reflexão do dia 18 de janeiro para cá. Algum dia de lá para cá a Prefeitura conseguiu vacinar 26 mil pessoas no mesmo dia? Não. Então, como nós não recebemos vacinas suficientes, nós passaremos a entregar dia após dia, foi isso que eu acabei de combinar com o secretário Pedro, nós entregaremos vacinas dia após dia, de acordo com o quantitativo que for possível, porque nós estamos também atendendo Arapiraca, Penedo e outros municípios alagoanos que estão necessitando nesse momento. Então, nós estamos em guerra. E na guerra a gente tem que lutar com as armas que nós temos nas mãos. E nesse momento agora, nós temos uma pequena quantidade de vacinas, mas se a gente trabalhar com transparência e sem a tentativa de confusão perante a sociedade, a gente vai sim conseguir atender a todos. Agora, secretário, explica pra gente como é que funciona essa distribuição aí da segunda dose. Como é que é? Essas doses estão guardadas, vão sendo liberadas à medida que tem esse prazo aí dos 21 dias? Isso, essas doses estão guardadas, vão sendo guardadas de acordo com as remessas do governo federal. Então é por isso que essa semana teve toda essa celeuma, porque o Ministério não mandou nada até hoje e se comprometeu de amanhã mandar 9 mil somente. Aí você acabou de citar que Maceió precisa de 26 mil num prazo aí de 10 dias. Então veja a dificuldade por que passa o Estado e por que passam os municípios. Então a gente tem feito um exercício e um esforço muito grande para poder contemplar todos. E eu queria só chamar a atenção para um fato, Maria, o Wilson e quem está assistindo a gente, que de acordo com a bula da vacina, o prazo final são 28 dias para imunização. A gente tem seguido aqui a partir de 21, já para que dê tempo dos municípios organizarem a sua logística e vacinarem. Mas o prazo
a ser seguido é o prazo de 28 dias. Tá. Só para entender melhor, porque também pode ser a dúvida de quem está em casa. Então, vamos supor, eu tenho 1.000 doses que são para um determinado público. As outras 1.000 doses que seriam da segunda fase, elas ficam retidas e vão ser liberadas nesse prazo, é isso? Elas assim ficam sempre guardadas e vão sendo repostas, porque a gente precisa acelerar a imunização. Então a gente vai sempre reservando e vai usando e vai reservando para poder garantir a imunização da população. Então, o que eu queria chamar a atenção é que Maceió tem uma necessidade média diária de 3.000 doses a partir dos próximos dias. 3.000 doses é muito distante de 26.000 doses. E essas 3.000 doses estão garantidas e a gente vai entregar de acordo com a nossa capacidade, até porque a gente precisa atender os demais municípios alagoanos. Agora, para tranquilizar a população, as pessoas que precisam tomar essa segunda dose, é possível garantir que elas vão receber essa segunda dose dentro desse prazo aí de 28 dias? Olha, é possível garantir, e eu queria até para esclarecer, dizer que hoje teve vacinação. Assim como eu tinha me comprometido ontem, após conversar com o secretário Pedro e garantir que o Estado ia entregar as doses, hoje teve vacinação em Maceió e eu já recebi várias mensagens aqui nas minhas redes sociais de pessoas que foram nos shoppings, foram nos drives e já se vacinaram. Nós teremos esse período de dificuldade dos próximos 10 dias em razão da ausência de vacinas, de remessa de vacinas por parte do governo federal. Mas a população fique tranquila que a gente tem doses suficientes e que vai atender a todos. Bom, agora esse desencontro aí de informações só atrapalha, né? Então quer dizer que a partir de agora vai haver pelo menos essa conversa para que as informações sejam pelo menos unificadas aí, para que não confunda a cabeça das pessoas. Olha, a conversa sempre há. E eu considero que tem uma relação muito boa com o secretário Pedro Madeiro, que é um técnico. Agora, a gente sabe que por trás tem a política. E às vezes as pessoas não descem dos palanques políticos e ficam trabalhando somente em rede social. Aqui no governo a gente trabalha de verdade e está há 14 meses nesse enfrentamento à pandemia. E o senhor falou da chegada das doses, ainda não está confirmada, é a previsão que chega amanhã. As doses têm, as poucas doses, que são 9.000, tem uma previsão de entrega amanhã para o governo de Alagoas, mas mesmo assim a vacinação de hoje já foi garantida e a de amanhã também. Ok, muito obrigada, secretário, pelos esclarecimentos. Então é isso, a vacinação está mantida com as doses que existem, né, as doses que foram possíveis de serem liberadas, então para hoje e para amanhã. E agora a gente sabe que tudo depende do Ministério da Saúde. Enquanto não chegarem essas doses em quantidade suficiente, a gente vai ter que ser assim, no pinga-pinga. Volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, só para a gente poder finalizar esse assunto, e o secretário foi bastante didático explicando os detalhes de como é que funciona tudo isso, só para a gente poder perguntar, que nós entrevistamos ele, inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, falando exatamente sobre isso, nessa questão da recomendação do Ministério da Saúde, quando assumiu o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, pedindo que os estados utilizassem as reservas da segunda dose para dar celeridade e diminuição das faixas etárias das vacinas, das pessoas, porque teria uma celeridade maior na entrega dessas doses para o Brasil. Isso não tem acontecido. O secretário, a recomendação do Estado para os municípios é que eles utilizem essa segunda dose que estaria garantida para quem tomou a primeira dose. Está garantida ou as pessoas acabaram atendendo essa recomendação do Ministério da Saúde e por conta disso é que acabou acontecendo essa dificuldade que nós estamos vivendo? Ok. Secretário, Wilson está fazendo a seguinte pergunta. O Ministério da Saúde recomendou que fossem disponibilizadas... o Ministério da Saúde recomendou que fossem disponibilizadas as doses, né, reservadas para a segunda dose para acelerar a vacinação. Como é que isso aconteceu no Estado? Qual que é a recomendação do Estado para os municípios em relação a isso? Disponibiliza, retém parte dessas doses? Essa pergunta foi muito importante, Wilson, porque se a gente tivesse seguido o que o Ministério orientou, hoje não tinha absolutamente nenhuma dose em Alagoas. Nós conseguimos socorrer o município de Maceió hoje e vamos continuar fazendo para os demais municípios nos próximos dias, numa pequena quantidade, claro, porque Alagoas tomou a precaução de reservar um pedaço. Mas se a gente tivesse seguido a nota técnica, se a gente tivesse seguido a nota técnica do Ministério e usado toda a D2 como D1, hoje não tinha mais dose em Alagoas. Então a recomendação é essa, não utilizar tudo? Não, a recomendação é que a D2 deve ficar separada para ser utilizada em quem tomou a D1. Então esse é a nossa meta aqui.
A gente acelera a vacinação dentro das nossas capacidades, mas garantindo o fechamento do ciclo para os cidadãos. Ok. Obrigada, então, secretário. Então, aí, Wilson, a resposta aí para a sua pergunta. Volto com você.